Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na verdade, aí praticamente a última do bimestre, que estivemos juntos aí por todo esse tempo. Eu sou a professora Tayana, estarei mediando a aula do professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo bem? Tudo bem, Tayana, muito bem. Olá, queridos alunos do estado de São Paulo, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa, tal qual nos disse nossa professora Tayana, querida professora Tayana. Então, nós estamos aqui para a última aula do segundo bimestre, hoje dia 30 de julho, vocês estão preparados para essa aula? Anotem lá, o tema da aula de hoje olha, tá aqui embaixo, olha que bacana, combatendo a violência de gênero. Nossa, um tema que temos que trabalhar com seriedade, temos que trabalhar com cuidado, porque na realidade, o que vamos fazer hoje? Nós vamos tentar fazer uma conexão entre tudo que nós estudamos e um tema muito pertinente aos dias atuais, para que nós possamos ver que as questões abordadas pelos escritores, literatos, poetas, né, romancistas, os temas que foram abordados por eles no século XIX, lá no período romântico, não ficaram presos naquele período, nós podemos trazê-los para cá, e trazendo-os para cá podemos renová-los e renovar o debate. A leitura tem que ser renovada conforme o nosso olhar muda, né? E procuramos outras coisas em que nós podemos apoiar. E é importante que nós façamos sempre releituras com base nos problemas atuais. Tá? Parece que está meio confuso, meio obscuro, não, mas ao longo da aula vai tudo fazer sentido. Mas antes disso, eu estou atropelando muita coisa. Professora Tayana, quais são os objetivos e as habilidades que vamos mobilizar hoje? Então, vamos aí para os objetivos e as habilidades. Essa questão do gênero, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, violência, bem complicado. Vai ser interessante essa aula, fiquem aí, hein? Os objetivos de conhecimento, romantismo e o texto argumentativo. Eu acredito que nós vamos trabalhar os dois ao mesmo tempo. Exatamente, É isso que o professor vai fazer, ao né? mesmo tempo. Romantismo e texto argumentativo. E as habilidades? Estabelecer relação entre a tese e os argumentos apresentados para defendê-la ou refutá-la. Reconhecer o texto literário produzido no século XIX como fator de promoção de direitos e valores humanos utilizáveis hoje em dia, né, no contemporâneo. Então, bem Isto. interessante. A aula é bem atual, né? Exato. Eu vou querer voltar nessa habilidade, por favor, volte na tela que isso é importante. Olha só, reconhecer o texto literário produzido no século XIX como fator de promoção de direitos e valores humanos atualizáveis na contemporaneidade, ou seja, atualizáveis. Então, é coisa que é atual. E vamos falar de temas atuais. Porque temos muitos problemas que aconteciam em 1800 e continuarão acontecendo, mas não podem continuar acontecendo, e temos que nos armar de ferramentas, nos armar de argumentos, lutar para que isto não aconteça e acharmos os mecanismos, né, legais para que isto não aconteça mais. Mas e do que eu estou falando? Oi, diga. Mauro, esse atualizáveis aqui seria mutáveis, eles mudam, eles se refazem, Sim. se flexionam, como seria? Fará sentido ao longo da aula. Sim, olha só, aqui a gente está se adiantando, porque muita coisa quando vem acontecendo na nossa cabeça, a gente fica com vontade de falar cada vez mais e mais e mais, mas vamos tentar seguir a nossa linha de raciocínio aqui. Antes, o que faremos hoje? Nós vamos revisar os conteúdos do bimestre, estabelecendo conexões entre os conteúdos e os desafios da atualidade. Eu acho que essa seria a resposta que eu poderia dar para a professora. Nós vamos conectar os temas do romantismo com os desafios da atualidade. Voltando, porque se fosse essa mesma época, o ano passado, os desafios seriam outros. Perfeito. Mudou e mudou demais, né? Mas como mudou? E assim, Verdade. o problema é que nós temos os desafios de antes, sobrepondo-se aos desafios de agora, ou os de agora sobrepondo-se aos desafios de antes. E os problemas se acumulando, se avolumando, e cada vez a gente fica com maiores dificuldades para resolvê-los. Ainda mais com essa questão do distanciamento social. Eu estava falando agora na outra aula, né, da primeira série do ensino médio, que se você tem um amigo que está
perto de você, de alguma forma, né, conexão via celular, nas redes sociais, por favor, entre em contato com ele, fale para ele voltar para a escola. A escola está acontecendo aqui, ó, de maneira remota, mas está acontecendo e em breve voltará, talvez em setembro, talvez em outro dia. Eu espero que volte logo, por mim voltaria hoje, mas estamos estudando e os problemas continuarão acontecendo e serão muito piores se a pessoa não estiver preparada com uma escola adequada, com uma formação que possibilite conseguir um emprego de qualidade e alcançar os seus objetivos de vida, os seus sonhos. A escola é um dos motivos principais da sua organização, é isto, fazer com que você atinja os seus sonhos. E para isto, Mauro, gostaria também de agradecer aí aos pais, professores, alunos que estão acompanhando as aulas, estão se esforçando. Às vezes até você tem um amigo que não consegue acessar e você ajuda, você manda mensagem. Então, assim, não temos como agradecer, porque se não fosse a ajuda aí de vocês, o Centro de Mídias não estaria funcionando. Funciona porque tem pessoas que participam, que colaboram, como vocês, e aí a educação tem caminhado e nós temos conseguido garantir aí uma educação de qualidade em meio a essa situação tão difícil que nós estamos vivendo. Exato, só gostaria de agradecer. Tayana, e falando sobre isso, é verdade, porque a escola, sim, tem a função de trazer para o público, né, educação, mas também uma das funções da escola é saber se você está bem. Então, como é que a gente sabe que você está bem? Você indo para a escola, né? E a gente vê que você está legal, nossa, e aí a gente pode dar todo o apoio, todo o suporte. Então, ajude aquele seu amigo que não está indo para a escola e ajude aquele seu amigo que não está indo para a escola, nesse sentido aqui, ó, que não está vendo as nossas aulas, né? Tire print da tela, passe para eles o conteúdo, né? E converse com o seu professor, converse conosco, né? Entre em contato nas redes sociais, nós estamos aqui para isto, a escola não vai abandonar você. E para ver que nós não estamos abandonando, vamos começar um debate bem legal hoje. Respondam a pergunta em 1 minuto na tela. A pergunta é bem simples. O que é equidade? 1 minutinho e já voltamos. E vamos lá, professor Mauro. A Manuele falou justiça. A Evelyn falou igualdade. A Débora falou direitos iguais. E aí essa questão da justiça e da igualdade, professor Mauro, e agora? Como é que fica? A questão da equidade é termos todos acesso aos mesmos direitos, né? A igualdade é igualdade, todos serem tratados de formas iguais, mas a equidade é darmos as mesmas oportunidades para as pessoas. Eu peguei uma definição do Wikipedia, que é uma enciclopédia livre, mas que talvez não seja a melhor definição do mundo, mas que nos ajuda bastante. Olha, está aqui na tela. Equidade consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça. Pode-se dizer, então, que a equidade adapta a regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais justa. Ela é uma forma de aplicar o direito,
mas sendo o mais próximo possível do justo para as duas partes. Funciona assim. Então, vamos ver se eu consigo me fazer claro. Por favor, professor, eu vou falar agora de direito das mulheres. Me corrija se eu estiver errado. Professoras, professores de outras áreas, sociologia, história, vou pedir licença para entrar um pouquinho na seara de vocês. É assim, nós temos a questão da igualdade. Todos devem ser tratados de maneira igual. Então, existem certos grupos sociais na nossa sociedade que são tratados de maneira injusta. Então, organiza-se um conjunto de leis para tratar essas pessoas de maneira igual, equiparando daí a questão da equidade. Por exemplo, pressupõe-se que as crianças sejam um grupo que sofre agressões, que é preciso ter um cuidado maior, né? Então, organiza-se um estatuto da criança e do adolescente para equiparar os direitos, para tentar de alguma forma ajudá-los, né, na vida prática da sociedade. Assim como acontece com o caso da Lei Maria da Penha, em que nós temos a questão da violência contra a mulher e uma lei para tentar de alguma forma, né, equiparar e combater este mal que é a violência de gênero. Professora, fui bem? Posso dar mais um exemplo? Claro, por favor, eu vou pedir para professora. filmar tudo aqui, porque eu vou usar o cenário para explicar. Então, estamos por aqui, vamos lá. Suponhamos que eu estou tentando imitar uma imagem que tem muito na internet. Suponhamos Sim. que eu e o Mauro, a gente tem que acessar aí um muro alto para ver do outro lado. Essa do muro, Só que o Mauro, com esse banquinho aqui, ele já consegue subir, se fosse o caso, tá, gente? Para enxergar. Eu preciso daquele amarelo que está lá perto do Mauro, que é bem mais alto. Ó. E se você não me garante, aí a equidade. Isso é igualdade. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que e a equidade de acordo com cada um Eu consigo fazer um exemplo com essa mesma tela. Olha só. Olha lá, vai lá. Vamos supor que aqui seja onde eu quero chegar, ó, nesta linha aqui da tela, onde eu quero chegar. Então, eu em pé consigo chegar aqui. Aqui. Eu e ela temos o mesmo direito de chegarmos aqui. Então, o que seria a equidade? De alguma forma, eu com este banco, levar para ela conseguir tocar nesse ponto aqui em cima. Não é tratá-la de maneira errada, não é dar privilégios para ela, é garantir que ela alcance onde eu estou alcançando. Exatamente, porque eu sou bem mais baixo que o Mauro, vocês já perceberam isso, né? Não, mas tudo bem, professora, vamos lá. Isso não faz diferença. Vamos lá agora. Vamos tratar disso ao longo desta aula. Olha só, vamos ler um trecho do romance Inocência que nós estudamos ao longo do bimestre. Esta obrigação de casar as mulheres é o diabo. Esta é uma fala do pai da inocência. Vou voltar. Abre aspas, né? Esta obrigação de casar as mulheres é o diabo. Se não tomam estado, ficam jururus e fanadinhas. Se casam, pode cair nas mãos de algum marido malvado. E depois, as histórias. E, meu Deus, mulheres numa casa é coisa de meter medo. São redomas de vidro que tudo pode quebrar. Enfim, minha filha, enquanto solteira, honrou o nome de meus pais. O bonecão que se aguente quando estiver por sua. Com gente de saia não há que fiar. Cruz. Botam famílias inteiras a perder enquanto o demo esfrega um olho. Talvez vocês lembrem desse trecho, né? É o capítulo em que a gente mostrou que a Inocência, a filha do Pereira, era mantida presa dentro do quarto esperando o casamento. A pergunta aqui é esta para vocês, respondam em um minutinho. Quais podem ser as consequências de atitudes e pensamentos como os do pai da protagonista do livro Inocência, de Visconde de Toné? Dá uma olhadinha no texto, relembrem da história e respondam para nós em um minuto e já voltamos.
Voltamos, depois do minutinho, para vocês responderem sobre a questão de inocência, né, o fato dela ficar presa e o pai pensar dessa forma. Professora Tayana, como os nossos alunos responderam? Vamos lá. A Kaeli falou machismo, o Ricardo falou violência, desigualdade, machismo. O Vinícius falou intolerância. A professora Cristina também falou violência. Eles estão sempre nessa mesma abertura ao machismo e à violência. O Henrique também. Sim, o pai da inocência tratar dessa forma, as consequências que pode gerar é totalmente desumanizar a filha, né? As consequências não serão nada boas. Concordo perfeitamente, não vou acrescentar nada com relação ao que os alunos colocaram, é isto mesmo. Eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês em relação a este texto. Respondam na tela a pergunta. Quais avanços no campo dos direitos humanos as mulheres tiveram em comparação com o século XIX, o período da composição deste livro? Em 1 minuto e já voltamos. Vamos lá a participação dos nossos alunos. A Júlia disse que é direito a trabalhar. A Glória, a Lei Maria da Penha. E o Eduardo falou sobre liberdade de expressão, professor Mauro. Com certeza. Nós temos que avançar muito mais nesses direitos, direito a trabalhar, o salário tem que ser equiparado também. Sabemos que as mulheres recebem menos que os homens para fazer as mesmas tarefas, estatisticamente isso é comprovado, então temos que batalhar em cima disso, lutar por isto, lembrar que feminismo não é o feminino de machismo, são coisas totalmente diferentes, temos que nos apropriar disto. O que eu acho muito legal é que no século XX, XXI, agora, né, nesse século XXI, nós temos pelo menos um vocabulário para discutir isso, né? Quando a gente fala de debate de gênero, quando a gente fala de feminicídio, ou seja, estamos debatendo trabalho, verdade, professora, isso mesmo, e podemos avançar um pouquinho mais. Direito a voto também, a que a Andresa voto, falou, isso, Felipe falou escolher diversão. com quem vai casar. Olha só, perfeito, isso mesmo. E temos que avançar muito mais, direito a escolher com quem vai sair, a que horário vai sair. Eu dou aula há muito tempo para alunos do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, né? E o que eu percebo é que as mulheres têm muito medo, as meninas têm muito medo de sair à noite, né? Não importa o local, ou seja, essa liberdade tem que ser garantida para todos. Os meninos temem assaltos, as meninas temem violência, né? Violência sexual, ou seja, temos que batalhar para uma sociedade em que haja equidade, em que ninguém tema sair à noite ou qualquer horário ao longo do dia e muito menos temer violência contra o próprio corpo. Temos mais um texto na tela, por favor, este de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Vais hoje, de novo um pai falando com a filha, vais hoje dar a mão de esposa a teu primo Baltazar, minha filha. Em negrito, é preciso que te deixes cegamente levar pela mão de teu pai. Logo que deres este passo difícil, conhecerás que a tua felicidade é daquelas que precisam ser impostas pela violência. Mas repara, minha querida filha, que a violência de um pai é sempre amor. Amor tem sido a minha condescendência e brandura para contigo. Outro teria subjugado a tua desobediência com maus tratos, com os rigores do convento e talvez com o desfalque do teu grande patrimônio. Eu? Não. Esperei
que o tempo te aclarasse o juízo e felicito-me de te julgar desassombrada do diabólico prestígio do maldito que acordou o teu inocente coração. Não te consultei outra vez sobre este casamento por temer que a reflexão fizesse mal ao zelo de boa filha com que tu vais abraçar teu pai, e agradecer-lhe a prudência com que ele respeitou o teu gênio, velando sempre a honra de te encontrar digna do seu amor. Este livro, ele conta a história de uma filha que se apaixona por um rapaz, uma espécie de Romeu e Julieta, né? O Simão, que se apaixona pela Teresa, a Teresa pelo Simão, e ambos não podem se casar porque as famílias não se falam, né? E decidem fugir, se reencontram, tá? Mas tem um momento que o pai dá esta bronca enorme na filha e diz que vai obrigá-la a casar com o primo. Obrigá-la a casar com o primo por quê? Porque ele a ama. E a força do pai, quando o pai age dessa forma, de maneira autoritária, é porque é amor. Então, participe conosco e respondam na tela em 1 minuto, conosco respondam. Quais argumentos poderiam ser usados para convencer os pais da protagonista do livro Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, de que ele está indo contra os direitos fundamentais de sua filha? É o seguinte, quais argumentos você usaria para convencer o pai da Teresa de que ele está indo contra os direitos fundamentais da filha dele? Como é que você convenceria o pai a tratar melhor a filha? 1 minutinho e já voltamos. E vamos lá, os nossos alunos participando aqui. Olha, a Beatriz, ela respondeu assim, que amar é aceitar a opinião e o sentimento do outro. Acho que a resposta da Beatriz foi bem... Que argumento legal. Bacana, isso mesmo. Mais alguma participação? Vamos ver. Liberdade, que ele teria que respeitá-la, já que ele ama, deveria respeitá-la. A Ágata respondeu isso. Bacana. Perfeito. Esses argumentos convenceriam mesmo, ajudariam a convencer o pai. Agora eu pergunto para você que está conosco agora, ao vivo, no dia 30 de julho de 2020, pelo Centro de Mídias. Responda para nós uma pergunta muito, mas muito séria, talvez a mais fundamental desta aula. Responda agora, ó, na tela. Em sua opinião, os avanços nos direitos adquiridos pelas mulheres correm risco de retrocesso? Ou seja, tudo aquilo que vocês falaram agora há pouco para a gente, sobre voto, direito, sobre casamento, sobre tudo aquilo, trabalho, esses direitos correm risco de retroceder, de voltar para trás, de voltar ao período em que era o período do Pereira, da Inocência, da Teresa, do Simão? Corre risco de retrocesso? Justifique sua resposta. Para isso, daremos para vocês, deixa eu ver no tempinho, 2 minutinhos.
Esse é um debate muito importante, muito pertinente, né? Pensar, será que os direitos alcançados pelas mulheres ao longo desse século, né, de avanços, correm algum risco de retrocesso? Professora Tayana, como responder aos nossos alunos? Como eles percebem a realidade? Eu vou colocar 2 exemplos aqui, que é a Bruna, que ela acredita que não, porque hoje a mulher tem mais voz. Aí eu tenho a Ana Beatriz, que diz que corre sim, porque ainda existe muito machismo. Sim. Olha, eu vou. 2 opções aqui. Eu gostei da participação de ambas, aliás, gosto da participação de todos, é bem legal ver que vocês estão participando, interagindo conosco. Eu vou deixar essas duas, uma acredita que não, outra que sim. Lembrando que quando a gente falou de artigo de opinião, ao longo desse bimestre, a gente falou que, olha, desde que argumente, tranquilamente, a gente pode aceitar, né, que você opte por um lado, opte por outro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler junto com vocês uma reportagem do site da ONU Brasil. E depois vamos pensar nessa mesma pergunta que fizemos agora, nesse último slide. Tá? Então, me acompanhe na minha leitura e vamos ver como percebemos a realidade a partir da leitura dessa reportagem. Vamos na tela? Notícia publicada no site das Nações Unidas Brasil, em 10 de julho de 2020. 10 de julho, bom, foi 20 dias atrás, né? Relativamente nova a reportagem. A reportagem fala: Fundo de População da ONU alerta para risco de retrocesso no combate à violência de gênero no mundo. Repito, Fundo de População da ONU alerta para risco de retrocesso no combate à violência de gênero no mundo. Continuando a leitura. Sem ação urgente, mulheres e meninas estão em risco, alerta o fundo, né? Ou seja, é necessário que haja uma ação urgente, segundo a notícia que leremos agora. Vamos ver qual a notícia. Em um Dia Mundial de População marcado pela pandemia da Covid-19, o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, alerta para a necessidade de proteger mulheres e meninas, sobretudo em relação à violência baseada em gênero. De acordo com a diretora executiva do UNFPA, Natália Kanem, o progresso global para colocar um fim às diversas agressões contra mulheres deve sofrer sérios retrocessos em meio à pandemia. Além disso, o acesso à saúde sexual e reprodutiva, como pré-natal e contraceptivos, também está ameaçado. O Dia Mundial de População é lembrado no sábado 11. De acordo com uma pesquisa recente do UNFPA, se as medidas de isolamento social e interrupção de serviços relacionadas à pandemia durarem por 6 meses, 31 milhões de casos adicionais de violência contra a mulher podem ser esperados. E 47 milhões de mulheres em 114 países de renda média, incluindo o Brasil, podem ficar sem acesso a métodos contraceptivos modernos. Isso implicaria em 7 milhões de gestações não intencionais. A violência de gênero e a ameaça aos direitos de mulheres e meninas, especialmente os direitos reprodutivos, são considerados pelo UNFPA a pandemia dentro da pandemia. Por isso, é essencial que governos e sociedade enxerguem essas vulnerabilidades, segundo o UNFPA. Nenhuma organização ou país pode fazer isso sozinho. A pandemia é um lembrete severo da importância da cooperação global, disse Kanem, em pronunciamento oficial. Mensagens públicas positivas sobre equidade de gênero, desafiando estereótipos de gênero e normas sociais nocivas, podem reduzir o risco de violência. Nisso, homens e meninos podem e devem ser aliados fundamentais, completou. Saúde sexual e reprodutiva é um direito e, assim como as gestações e os partos, os direitos humanos não param durante pandemias. Vimos aqui que, segundo o texto, há um problema grave e que se agrava com a questão da pandemia que estamos enfrentando neste momento, né? A questão do afastamento social. Então, vamos para a primeira pergunta. Compartilhe conosco no chat. Olha só, a violência de gênero é a ameaça aos direitos de mulheres e meninas, especialmente os direitos produtivos. Desculpa, vou ler de novo, perdão, me atrapalhei. Vamos lá de novo. A violência de gênero é a ameaça aos direitos de mulheres e meninas, especialmente os direitos reprodutivos,
são consideradas pelo UNFPA a pandemia dentro da pandemia. Pergunta para vocês, quais são as duas pandemias de que trata o texto? Um minutinho e já voltamos. E vamos lá, o bom é que eu estou vendo bastante meninos respondendo e participando, mais do que as meninas. Eu tenho aqui o Murilo, que ele fala que é a Covid e o machismo. O Richard fala que é a Covid e a violência à mulher, professor Mauro. Muitos Isso. meninos participando, muito Bom, interessante. isso mesmo. É assim, nós temos a pandemia, que infelizmente nos atingiu, não dá para fazer nada além de nos proteger, nos afastarmos, né, e lutarmos com as armas que nós temos, que foi o que nos foi ensinado. Nos afastemos, escola não funciona, estudamos por aqui. Isso. E dentro desta pandemia, nós temos uma outra pandemia agindo de maneira silenciosa, que é a violência de gênero e a ameaça aos direitos das mulheres. Aquilo que acontecia no século XIX, voltando a acontecer. Então, este é um problema grave que tem que ser combatido de alguma forma. E aí nós temos que, de certa forma, nos orientarmos, organizarmos e sermos cada vez mais unidos e procurarmos mecanismos de proteger as mulheres, né? E aquilo nunca foi tão forte quanto não soltar a mão de quem está precisando. Para isto, temos uma outra pergunta dentro do mesmo texto para vocês. Segundo o texto, o mesmo trecho, por que é tão grave ter essa outra pandemia dentro da pandemia? Mais um minutinho e voltamos. Vamos lá, os alunos estão participando bastante. Esse tema chamou a atenção porque é a realidade, infelizmente, né? É uma realidade. A Nicole fala que a pandemia da violência contra as mulheres e o que pode acontecer. E a Maria, ela comenta assim que fica complicado você combater os dois ao mesmo tempo, a pandemia e essa outra pandemia, o que pode agravar, que é o que está acontecendo, infelizmente, né, professor Mauro? Nós temos as famílias cada vez mais são organizadas ao redor das mulheres, o trabalho feminino, e quando nós temos questões como a pandemia, o que acontece é que temos que buscar a equidade, de alguma forma organizar para que as mulheres não passem pelo que as personagens dos nossos romances, né, da literatura passaram, porque se são personagens, foram inspirados em mulheres reais, né, tinham pé na realidade. A Larissa fala também da questão do isolamento, que a mulher ficando isolada, ficando mais dentro de casa, ela
corre muito mais o risco de sofrer. Não só mulher, criança, é bem A complicado. Larissa? Larissa que Larissa, respondeu. muito bem colocado, Larissa. É disso que nós estamos falando, né? A possibilidade de agressão, de violência, né? Fica muito mais próximo, né? Então A nós temos que Mirelle também, lutar. desculpa, professor. Claro, A por favor. Mirelle, ela fala assim, porque tem mulheres que estão em isolamento social com seus agressores. Perfeito. É disso. Então, eu, enquanto homem, eu só paro para escutar, porque, assim, dar a voz para as mulheres e, como falou no final do texto, nós, enquanto homens, temos que nos posicionar e também agirmos, né? De certa forma, não basta não agredir, é necessário combater a agressão, né? Nós temos que, de alguma forma, reivindicar um mundo mais justo, um mundo mais igual, um mundo de equidade. E esses homens, na verdade, que deveriam ser os defensores da mulher, né? E não os Exato. agressores, mas ele deveria defender essa mulher. E acontece o Perfeito. contrário. Mais um trecho do texto. Mensagens públicas positivas sobre equidade de gênero, desafiando estereótipos de gênero e normas sociais nocivas, podem reduzir o risco de violência. Nisso, homens e meninos podem e devem ser aliados fundamentais, completou. Em 30 segundos, respondam para nós. O que são estereótipos de gênero? E vamos lá, a Amanda fala que são regras, ela coloca entre aspas ainda, que os gêneros deveriam seguir. Nós temos mesmo, né, esses estereótipos aí. Estereótipo hoje. é aquilo que homem não chora, mulher tem que lavar a louça, aquelas coisas, né, horrorosas que eu não vou ficar repetindo aqui para não ficar dando cartaz, né? Ou seja, o que está na tela é mensagens públicas positivas sobre equidade de gênero, desafiando estereótipos de gênero e normas sociais nocivas, podem reduzir o risco de violência. Ou seja, deixar bem público e claro qual é o papel de cada um. Nós somos livres para poder escolher nossas ações. E eu pergunto para vocês de novo, mais 30 segundinhos. O que são essas normas sociais nocivas? A Amanda fala aqui que toda ação que define como que alguém tem que se comportar diante da sociedade. Acho que isso é bem amplo o que ela está falando, né? Fica difícil até para explicar aqui, mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela fala que essas definições, elas são nocivas, esses rótulos, normas né? sociais nocivas, homem tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, tem que obedecer isso, tem que fazer daquela forma, eu até me engasgo para poder falar, porque são coisas que não são agradáveis, normas sociais nocivas, ou seja, obedecer a uma cartilha pré-definida de 1800, do período lá do Pereira, né, do Inocência. Então, por exemplo, é algo que tem que o homem mudar. não pode demonstrar sentimento porque é fraqueza, Isso, ele tem que ser bruto. E uma mulher de caráter tem que obedecer ao homem, essas coisas. E a mulher que fala muito é louca, se ela se posiciona, ela é tida como louca. Não, já saiu da Isso, da mulher não fala palavrão. Ali, né? Tá de TPM. Meu, Isso, dá uma raiva disso. Até louca. bati no microfone, perdão. Dá uma raiva disso. Olha só, vamos lá, mas não pode ter raiva. Temos que pensar, argumentar. Ninguém argumenta com raiva, perdão. Vamos lá, então, para o próximo slide. Ao longo do bimestre, analisamos exemplos de heroínas românticas típicas nos livros Senhora, José de Alencar, Inocência, do Visconde de Toné, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis e O Seminarista, de Bernardo Guimarães. São personagens que, a seu tempo, serviam de modelo a ser seguido. Pergunta para você, nos dias de hoje, com as questões da atualidade, como seria a heroína típica? Faça uma pequena descrição acompanhada de ilustração
Elabore um perfil dessa heroína, apresente ao seu professor e publique nas suas redes sociais com a hashtag EuNoCMSP. Aí a gente pode acompanhar. Ou seja, o que você tem que fazer? Como seria? Escreva um pequeno trecho, descrição dessa heroína e ilustre com um desenho, com uma colagem e compartilhe conosco. Nós queremos saber, no seu ponto de vista, como é que é esta heroína do século XXI. Não é mais aquela dos livros românticos, como é que ela é hoje. Então, professora Tayana, é isto. Muito Contamos com a participação obrigada, de todos, gente. professora Tayana. E avalie a aula aí ao final. Não se esqueça de avaliar a nossa aula também. Temos essa nova ferramenta. Será um prazer contar com a participação de vocês na avaliação desta aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.